Oi, gente, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a relação da Guerra Fria com as ditaduras que aconteceram na América Latina, mas antes, nós precisamos relembrar o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, que aconteceu no século XX, nos anos de 1947 a 1991. Esse conflito fez as duas potências de ideologias distintas se enfrentarem indiretamente pela disputa da supremacia internacional. Como foi dito anteriormente, a Guerra Fria foi uma guerra indireta. Não houve conflitos armados entre estadunidenses e soviéticos, mas ela trouxe fortes consequências para o mundo naquele momento. Entre essas consequências, nós iremos dar destaque a uma época conhecida como mundo bipolar. O mundo bipolar foi caracterizado por um período com dois grandes polos de poder, um de ideologia socialista e outro capitalista, formados por grandes blocos. O restante dos países do globo se viu obrigado a escolher um dos lados para se aliar e obter proteção. Com o objetivo de evitar o crescimento da União Soviética após a Revolução Cubana e aumentar sua influência no continente americano, os Estados Unidos desenvolveu uma tática de disputa, as ditaduras militares na América Latina. É nesse contexto que Kennedy lança a Aliança para o Progresso, que além de tentar conter possíveis revoluções populares, servia também no contexto da Guerra Fria e da Revolução Cubana para divulgar as ideias econômicas e culturais do capitalismo ocidental e abrir o mercado dessas nações ainda mais ao capital estadunidense. Com o assassinato de Kennedy em 1963 e com o crescente levante de grupos revolucionários socialistas na América do Sul, a abordagem estadunidense a uma possível ascensão do socialismo no continente foi redirecionada, privilegiando a partir daí uma política de sabotagem a governos de aspiração socialista e a patrocínios a golpes de Estado, que levariam ao poder em boa parte das nações sul-americanas militares de direita alinhados às propostas estadunidenses e que se comprometessem, sobretudo, ao combate incondicional à ameaça que o socialismo representava naquele período. E foi isso que passou a ocorrer ainda em meados da década de 1960, quando Argentina, Brasil e Bolívia juntaram-se ao Paraguai no rol de nações governadas por ditaduras militares. Os três países viveram árduas ditaduras marcadas pela perseguição, censura, desaparecimento e assassinato de opositores políticos ou defensores de condutas consideradas de esquerda na política. Embora essas ditaduras militares tenham adotado o liberalismo econômico de influência estadunidense, rejeitavam o liberalismo democrático, sufocando qualquer tipo de discordância. Com isso, iremos trazer alguns pontos sobre algumas ditaduras e são elas: a ditadura militar no Brasil, no Uruguai e no Chile. No Brasil, a ditadura militar começa no dia 1º de abril de 1964. Seu primeiro presidente é João Castelo Branco, que governou até 1967 e teve seu fim em 15 de março de 1985. Ela foi dura em determinados momentos, tanto com a população comum quanto com a cultura, que era constantemente censurada. E isso gerou diversas manifestações que culminaram em diversas mortes de opositores da ditadura. Os militares só saem do poder após a eleição indireta que coloca Tancredo Neves como próximo presidente da República. Entretanto, o mesmo não assume e José Sarney assume a presidência. A Guerra Fria ainda acontece nesse período, e como o Brasil está alinhado com os Estados Unidos desde a Segunda Guerra, os estadunidenses apoiam a ditadura brasileira para evitar que mais um caso parecido com o de Cuba acontecesse. Já no Uruguai, a ditadura cívico-militar começa no dia 27 de junho de 1973 e termina no dia 28 de fevereiro de 1985, tendo Juan Maria Bordaberry e Aparício Mendes como seus presidentes ao longo desses quase 12 anos. A ditadura uruguaia foi muito intensa. Logo no começo dela, o presidente já dissolve a Câmara e começa sua própria ideologia governamental. O governo é tortuoso e contém as mesmas situações que aconteciam no Brasil. A censura e a repressão eram iguais, até que em 1984 a ditadura começa a se dissolver após tentativas falhas de legitimar as atrocidades cometidas com o povo através de um plebiscito. E é inegável dizer que os Estados Unidos financiou a ditadura uruguaia. O tal medo do vermelho fez com que muito esforço fora feito pelos estadunidenses para que o comunismo não avançasse em seu quintal.
Para finalizar, o Chile de Augusto Pinochet, que governou de 11 de setembro de 1973 até 11 de março de 1990. A ditadura chilena foi a mais cruel de todas as ditaduras que aconteceram na América do Sul. Pinochet entra no poder para destituir Salvador Allende, que foi o primeiro socialista eleito na América do Sul. O regime foi marcado por uma perseguição sem limites aos opositores do governo. Ao todo, o regime deixou mais de 3.000 mortos e milhares de torturados ao longo desses 17 anos. O Chile possuía muitas ligações com os Estados Unidos. Ao adotar uma economia neoliberal e ajudar a traçar o Plano Cóndor em 1975, com apoio também de Brasil, Argentina e Uruguai, com isso o Chile detinha muito apoio estadunidense. Porém, com tanta repressão e perseguição em seu governo, os Estados Unidos acabam retirando seu apoio ao Chile e a todas as ditaduras, devido a uma mudança importante em seu mandato. Por que os Estados Unidos retiram todo o seu apoio a todas as ditaduras vigentes na época? Essa resposta é fácil, pois em 1977 assume um novo presidente, chamado de Jimmy Carter, que tinha como princípio a defesa dos direitos humanos. E como os outros presidentes não tinham toda essa importância com os direitos humanos, ele acaba retirando todo esse apoio a essas ditaduras e aos poucos vai desfavorecendo todas essas ditaduras vigentes na América do Sul. Com tudo isso que foi apresentado, percebe-se que por conta da Guerra Fria que ocorria durante aquele período, os Estados Unidos buscou dominar o seu quintal e apoiou ditaduras na América do Sul para que o comunismo não avançasse de jeito nenhum. Entretanto, ele acaba abandonando esses regimes após uma troca presidencial. E depois de retirar seu apoio, todas as ditaduras vigentes foram enfraquecidas e, consequentemente, findadas. Gostou? Então dá logo um 10 pra gente, ou fica de olho no nosso mapa mental para se garantir no estudo. Até a próxima aula!